com o que era mais natural, menos, né, assim, para evitar efeitos colaterais e trazer benefícios. Sempre por meio da alimentação ou um Uhum. suplemento alimentar. E depois precisava me atualizar novamente, Uhum. aí fui fazer a nutrição funcional. A nutrição funcional é uma nutrição clínica que trabalha com uma individualidade bioquímica. Então, as pessoas não são iguais, então as respostas clínicas não são iguais, mesmo trabalhando com a mesma dieta, com o mesmo suplemento, cada um responde de um jeito, e a gente precisa conhecer a Olha que individualidade, a história de interessante. vida dessa pessoa, para a gente conseguir ajudá-la de verdade, nas suas necessidades. E aí, a partir disso, abriu um novo universo, Olha assim, um que novo interessante. olhar, e eu vejo o quanto a gente pode ajudar as pessoas por meio da nutrição. Olha, muito legal. Muito interessante mesmo. Então, a gente pode começar com a nossa primeira pergunta para o pessoal que está chegando agora. Eu sou dermatologista, a Erika é nutricionista e o tema hoje é pele e nutrição, né? Reunindo aí as nossas duas especialidades, Sim. nossas duas áreas de conhecimento, né? Dentro aí da medicina. Por Por que que comer comer bem, bem? Érica? Muito ampla a pergunta, né? Mas vamos lá, eu sempre quis fazer essa pergunta na Então live para vamos você. lá. Então, assim, Bem, se eu vamos lá. pensar que a nutrição, né, ela age de dentro para fora, então se você come bem, você vai melhorar a sua saúde, você vai conseguir absorver melhor os alimentos, os nutrientes desse alimento, e isso vai refletir em em um intestino que funciona melhor, em reduzir, né, a gordura que vai gerar uma celulite, por exemplo, que vai melhorar uma pele, evitar manchas, evitar espinhas, acelerar muitas vezes pela má alimentação o envelhecimento celular e a gente sabe que a nutrição, né, ela começa de dentro para fora. E ela vai refletir numa pele, num cabelo, numa. Se a gente pensar numa energia, né, numa vitalidade, na, no Sim, humor. Então, é sim. importante comer bem para muita coisa. Se a gente pensar, essa nossa dieta que a gente tem seguido, muito ocidentalizada, ela tem trazido muitos prejuízos para nós, e inclusive em acelerar o envelhecimento celular e nos deixar mais velhos. Não é? É muito interessante. Muito interessante essa questão do envelhecimento também, né? Da nutrição e do envelhecimento da pele. Tem vários trabalhos sobre isso, né? Tanto de em termos de suplementação, mas o ideal é sempre comer bem. O que que você acha sobre isso? Assim, eu sei que a gente faz uso de alguns suplementos aí na nossa prática médica, né? Eu como dermatologista, você como nutri, mas como que é a ordem, assim? Como que funciona isso para o nutricionista, para você no seu trabalho, inclusive com a nutrição funcional, né? Que tem toda essa abordagem que você Sim. colocou. Como que é? Assim, qualquer coisa você me orienta aí, porque senão a gente se empolga, né? Né? Pode se empolgar, fica bem à Oh, vontade. Aqui muito o espaço é obrigada, é um seu, quero te prazer. ouvir. A gente sabe que as gorduras saturadas, né, elas acabam prejudicando muito a nossa saúde. Então, se eu pensar que gordura saturada, onde a gente encontra gordura saturada, por exemplo? Nas carnes, principalmente alimentos de origem animal. Então, é aquela pelinha do frango, é a pelinha ali, aquela gordura visível da carne, é o excesso da carne. Se a gente pensar que essa Uhum. gordura ela é super inflamatória, e essa gordura Uhum. Desculpa, eu ri porque tem um pessoal aí fazendo umas brincadeirinhas. Aí eu vi que o Rodrigo falou que o Márcio tem dúvida se haverá sorteio de algum creme para celulite. Não haverá sorteio de creme para celulite, tá, Rodrigo?
Já respondi o time do café. Desculpa, Érica. Não, ainda bem que você olha, porque eu me empolgo aqui, eu acabo nem conseguindo ler as mensagens. Mas se tiver pergunta, pode falar. Fica Então, e aí essa tranquila. gordura, né, saturada, ela tem gerado aí uma inflamação grande no nosso organismo. Essa inflamação que vai formar aquela placa de gordura, que pode, nas artérias, nos vasos, levar a uma doença cardiovascular, um derrame, né, um infarto, mas às vezes nem precisa chegar nisso. Gera aquela celulite, gera ainda mais uma pele mais envelhecida, né? Gera também aquela gordura abdominal que provoca talvez um melasma, né? As marcas no rosto. Então, assim, acne. Então, se a gente pensar, né, que uma alimentação só de reduzir uma gordura saturada da dieta, né, diminuir o consumo de carnes de uma dieta e aumentar, por exemplo, outras fontes, verduras ou gorduras boas mesmo, de castanhas, sementes, eu já os ômegas, né, os óleos vegetais, eu já teria um ganho aí muito maior, não só em questão de pele, né, de estética, mas também na saúde como um todo, né? Uhum. Inclusive, acho que tem uma pergunta pertinente da Érica, acho que você respondeu em parte, né? Obrigada pela Ah, participação, um beijo, Érica, super Érica! bióloga, doutora aí também. Ela perguntou de alimentos que devem ser evitados na prevenção do envelhecimento. Tem Tem. bastante trabalho Você sobre pode me isso, né? ajudar, tá? Se você quiser. Mas se a gente pensar em alimentos que devem ser Vamos lá. evitados, gordura saturada, inevitavelmente. Então, o excesso de gordura saturada, ele envelhece. Tem fatores que a gente consegue controlar, tem outros que não, né? Então, sedentarismo a gente consegue melhorar, e aí você começa a produzir enzimas antioxidantes, que melhora, né? Se a gente pensar, redução de fumo, de álcool, isso melhora. Mas via dieta, açúcares, carboidratos refinados. Carboidrato refinado, ele super, né? Ele eleva ele altera toda a oxidação, né? Acelera o processo de envelhecimento. Então, uma farinha, E farinha também? sim. Farinha Além mesma da. linha? Depois me lembra dos conservantes, que aí eu já lembrei da farinha, dos melhoradores de farinha, e que são também, né? Então, Ok, na os conservantes. verdade, as farinhas, elas entram como carboidrato refinado, porque elas foram tão processadas, tudo bem que Entendi. tem gente que vai falar, não, mas é um carboidrato que demora ali para ser digerido. Mas farinha branca, ela não tem a fibra, ela rapidamente induz a fome novamente, porque é um carboidrato de fácil digestão, se a gente pensar, né? E ele entra na categoria, aí você pensa em açúcares simples, então bebidas açucaradas, doces de uma forma geral, pães, né? Biscoito, aquele biscoitinho creme cracker. Ah, não estou comendo mais pão, doutora. Ai, que sério? Não, creme Como cracker tapioca e creme e cracker. torrada. Então deu na mesma, né? Então a gente Uhum. tem que ensinar as pessoas que esses carboidratos, que são rápidos, né? Digerem rápido, eles se convertem rápido em açúcar e Uhum. aumentam a nossa glicemia, aumentam o índice glicêmico e aumentam também a nossa insulina. A insulina, não, desculpa, a glicemia inativa A causa uma resistência à resistência à insulina. insulina. Isso é altamente inflamatório. Uma pessoa Uhum. inflamada com muito doce, muito refrigerante, muito açúcar, é uma pessoa super inflamada. Não tem como a pele ficar boa, não tem como ele ter uma boa saúde
quando ele ingere uma grande quantidade de carboidrato. O outro é o consumo exagerado de carnes, Perfeito. né, e gorduras saturadas. Aí a gente fala também da carne, mas o leite. Uhum. Tá, faz uma pausa aqui. Faz uma pausa aqui. Você tinha comentado das carnes e até a Flá perguntou, mas e as crianças? Não precisam de carnes também? Você está querendo dizer Sim, que é o consumo exagerado? É isso. O que que seria esse consumo exagerado? Explica pra gente, para a tá. gente entender o que é. Precisam de carne para crescer ou também devem investir em outros alimentos para o crescimento? Quando você tem uma recomendação de gorduras totais, numa alimentação saudável, tanto de grandes como pequenos, crianças e adultos e idosos, existe uma recomendação e uma proporção no tipo de gordura. Então, precisamos de gordura saturada, e essas gorduras saturadas, elas não estão só nas carnes, mas as carnes têm outros nutrientes que são também importantes. Claro que a gente respeita as escolhas, né? Quem é vegetariano e quem é onívoro aí. Mas aí a gente não está falando em restrição de carne, mas um consumo exagerado de carne. Então, assim, a gordura saturada, ela tem que estar em torno de 10% das gorduras totais. Isso significa que os outros percentuais, que é mais ou menos de 20%, devem ser de gorduras insaturadas, ou seja, encontradas em óleos vegetais, sementes e oleaginosas. Então, nós temos sementes, nós temos castanhas, nós temos linhaça, nós temos gergelim, nós temos óleos vegetais, azeite de oliva, que podem fornecer esse outro tipo de gordura. Mas não seria só a carne. Aí, até antes, eu ia falar que às vezes a gente reduz a carne e super consome leites e derivados. Queijo, por exemplo. Gordura, carboidrato, Ou carboidratos, gordura saturada também do mesmo jeito. Então, substituir uma carne vermelha e contrabalancear com um excesso de queijo é tão ou muito mais prejudicial que a própria carne. E a gente está dizendo de carne magra. ou seja, o É. leite. Entendi. Ou seja, o leite, como comentou a Cláudia ali em cima, realmente não é Então, desejado. o que acontece? A gente. É, Essa pega. eu respeito as escolhas e eu falo do que é melhor para aquela pessoa e ela segue aí conforme o que ela quer, né? Mas se a gente pensar que o leite para a pele também não é muito interessante, não é, doutora Priscila? Não, na verdade, assim, eu tô anotando as perguntas aqui que a Larinha fez, que a Flá já foi. O Rô fez uma pergunta legal também. Sim, infelizmente tem estudo mostrando. A acne, assim, é Várias. uma doença que tem bastante estudo muito bonito e bem desenhado. Tem um que eu estudei há pouco tempo, que eu acho que eu comentei na live da semana passada, que ele tinha um hamburguinho, né? Alimentos processados, tinha realmente leite no desenho, mas ele fazia até um desenho e todos os receptores inflamatórios que ativa, as Pró-inflamatórias. citocinas que são desencadeadas, infelizmente tudo assim, tudo dentro de um pool de uma predisposição genética, né? Eu brinco com o paciente assim: tem gente que vai comer muito errado e vai ter hipertensão, tem gente que vai ter obesidade, tem gente que vai ter acne. Né? A gente abre a janela, a pessoa não vai ter tudo. Eu brinco, você não precisa ler todos os capítulos da medicina interna, né? A gente brinca. Mas a gente, infelizmente, o meio ambiente atua na nossa predisposição genética, a gente destranca, assim, a gente abre as janelas da nossa predisposição. Tem um trabalhinho muito bonitinho de um médico de João Pessoa, inclusive na piora da acne com whey protein. Por quê? O whey protein é a base de soro do leite. Né? E assim, eu já tive muitos pacientes que treinavam, usavam o whey, que eu não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas é um bom suplemento nutricional, né, para muita coisa. Só que, infelizmente, quando a pessoa tem acne, a gente precisa conversar com o nutri da pessoa e realmente encontrar outras formas, né, de fazer esse aporte. E existe chance, né, Érica, de outra forma. E aí que entra também o Sim. trabalho do nutri, né? A gente entra com a parte do tratamento,
da acne, tem tratamento tópico, tratamento sistêmico, né? Tem também os tratamentos tópicos avançados, que são lasers, peelings, e é uma ciência à parte que eu adoro falar, também não vou acabar mais, né? Mas assim, realmente tudo isso é muito interessante. E, infelizmente, leite e acne, a Camila perguntou há pouco tempo, sim, tem bastante evidência. E açúcar é o rei, né, realmente, por tudo que você falou de ativar receptores, aumentar a resistência à insulina e de ser altamente inflamatório. É uma faísquinha para pegar fogo em quase todos os sistemas do nosso organismo. Né? Assim, eu acho que, eu não sei se realmente saiu essa capa de revista ou se... mas aqui estava assim em inglês, assim, o açúcar é o novo tabaco, sugar is the new coffee, sugar is the new tobacco, sabe assim, tipo, o tabaco do século XXI, agora é o açúcar. Agora é a vez. Né? Realmente muito comentário, muito... cada vez. Ops, desculpa, queria acenar para as pessoas. Então, é que nem se a gente pensar em psoríase, né? Ok. Doenças autoimunes, a gente não pode pensar em leite. Então, cada caso é um caso, né? Sim. Olha, tem a ver com essa pergunta. Os leites vegetais não se aplicam nessa questão de inflamar o organismo, certo? Então, os leites Responde aí. vegetais, assim, a gente tem que encontrar uma boa fonte. Mas leite vegetal, ele não tem essa ação inflamatória, né? Então, acaba sendo uma boa opção para quem não quer beber alguma coisa de manhã que não seja leite. Mas aí a gente tem que pensar num bom leite vegetal e dependendo da faixa etária, a gente tem que suplementar e adequar teor de proteína, de cálcio, né, de vitamina D nessa criança. Então, às vezes, substituir o leite apenas para, dependendo da fase, adolescente, criança, o leite vegetal precisa de um cuidado nutricional para não falhar nutrientes nessa fase que é tão importante, que é crescimento e desenvolvimento, né? Por exemplo, o cálcio, né, Érica? Não é tão tranquilo assim tirar o leite na questão do cálcio. É muito fácil a abordagem do cálcio, a nutrição do cálcio com o leite, né? Quais os alimentos assim que tem cálcio que a gente pode fazer umas. É claro que isso precisa de toda uma consulta e construir um cardápio. Mas será que dá para falar em linhas Na gerais assim verdade, ou assim, não? a gente, para criança, a gente precisa suplementar. Então, a gente usa um cálcio quelado, né? Um cálcio aí de boa composição química, para que seja biodisponível, né? Para que seja aproveitado de verdade para essa criança no organismo. E porque aí eu posso trabalhar com, por exemplo, eu posso trabalhar. Ai, Rodrigo. Ai, cada... Se a gente pensar em leites vegetais, tem leite que tem cálcio, né? E a gente pode suplementar também com compor esse cálcio com outras fontes. Então a gente tem gergelim, a gente tem couve, a gente tem sardinha, outras fontes de cálcio, né? Só que a gente precisa ver. Eu gosto de trabalhar também com a suplementação com crianças, com mulheres em idade fértil também. A gente precisa adequar essa dosagem. Certo. Ok. Existe o melhor leite vegetal? Alguém fez uma pergunta. Qual o melhor leite vegetal? Isso existe ou o ideal é O uma melhor dieta leite variada? vegetal é Como que é? aquele. Então, tem algumas marcas no mercado que são excelentes, só que elas são bem caras. Quem pode comprar, eu super recomendo, né? Porque já está ali estabilizado, já pode comprar, diluir ali na hora e facilita a vida. Mas quem, né, assim, não pode dispor de comprar uma caixinha que mais ou menos custa R$ 17 um litro, de um leite vegetal bom, É caríssimo. orgânico, que só tem água, não tem aditivo, não tem nada, a pessoa pode fazer o leite vegetal em casa, com leite de castanha, leite de aveia, fica uma delícia. Leite de castanha, leite de aveia, e aí a gente pode fazer isso, trabalhar com preparo em casa. Bem interessante. Bem interessante. O Rodrigo fez uma pergunta bem interessante também.
de quais vitaminas que ajudam a aumentar a nossa imunidade. Até é um tema aí que está na Sim. moda, né? Vitamina Essa você deve ouvir bastante, porque eu ouço C, bastante também. inevitavelmente, vitamina D, zinco, que não é uma vitamina, mas ele é essencial para a imunidade. Várias enzimas, né, também antioxidantes, são dependentes de zinco. Então, zinco, vitamina C, vitamina D. Ácido fólico é coenzima do metabolismo de aminoácido, né? Repara a síntese de DNA. Eu acho que é Eu, difícil falar só algumas, assim, né? Tem uns trabalhos Tem uns trabalhinhos bonitinhos na dermatologia e eles não estudam tanto as vitaminas em separado. sim, Eles geralmente fazem pools de vitaminas, assim. Tem um trabalho bem interessante, por exemplo, de uma médica que publica bastante nutracêutico oral, que chama Flávia Ador. Ela publicou numa revista que se chama Surgical, que é impressa em português e inglês. Ela pegou algumas culturas de célula, é meio nerd, tá, gente? Todo mundo viu. Aí ela expôs a fumaça de cigarro, eu comentei com a Lara hoje desse trabalho. Ela expôs a fumaça de cigarro, que tem mais de 3 mil realmente substâncias tóxicas para a célula, e a célula envelhecia. E quando a célula envelhecia, a célula mostrava na superfície o ARH, que é um receptor de hidrocarboneto, veja só. Aí ela pegava essa célula envelhecida por causa da fumaça do cigarro e colocava em outro lugar com um ambiente rico de vitamina A, vitamina E, vitamina C, óleo de linhaça, licopeno, várias substâncias antioxidantes, né? Vitamina E, que combatem radicais livres. E a expressão desse receptor lá na superfície da célula melhorava. Quer dizer, assim, é muito interessante. É como se a gente tivesse conseguido rejuvenescer o metabolismo celular. Isso é sim. muito grande, né? Assim, o homem é aquilo que ele come mesmo, né? Assim, a nutrição é muito importante na nossa saúde. Achei esse trabalho bem como alguns outros, assim, que eu estudei sobre isso de pele e nutrição, muito, muito interessante, realmente. Olha, posso fazer uma outra Não, é que pergunta, é como Riquinha? Você você quer falar falou alguma mesmo, a gente coisa? fica ansioso, né, de falar só algumas vitaminas, porque é o conjunto. Que nem eu falo, eu fico até com medo, que eu falo assim que a vitamina C é importante. Aí a pessoa vai e toma muita vitamina C. E aí toma Pode, vitamina Rodrigo. C, aí, por exemplo, excesso de vitamina C, né, depleta cobre, faz com que a gente perca cobre, e cobre também é essencial para a síntese de colágeno, por exemplo, assim como vitamina C, né? E a gente tem enzimas dependentes também de cobre. Então é difícil, porque falar isolado, você não sabe quanto que a pessoa vai tomar, né? Se ela toma via alimentação ou se toma um suplemento. Então é muito complicado, que nem vitamina E, né? Potente antioxidante, mas em quantidades altíssimas viram pró-oxidante. Então o efeito é exatamente o contrário, de Sim, acelerar o processo de envelhecimento. sim. Então, por isso que o cuidado, né? Pode Sim, falar. lembrando que tem quatro. Imagina. Desculpa. Não, tem 4 vitaminas que elas se depositam no nosso organismo, que são as lipossolúveis, A, D, E e K. Então, se você realmente come um excesso dessas vitaminas, ou tem um excesso dessas vitaminas, pode ser muito prejudicial. Eu não sabia que ostras tinham zinco. Então, o Rodrigo está perguntando se pode comer muitas ostras. Eu Olha, não ele vai ter sabia dessa duas informação. vantagens aí. Uma fica, uma fica para a live do Dia dos Olha só. Namorados. Já Olha entendeu? Mas de só, já zinco ele vai entendemos, estar, já olha, entendemos. super bom, hein? Super bem nutrido em Olha questão de só, zinco. excelente. A Camila perguntou também sobre óleo de coco, se piora a acne, assim, o açúcar de coco. Foi isso, Camila, que você perguntou?
se realmente tem estudo na acne. Mas assim, é questão, o que que você acha do óleo de coco? Ficou uma moda que passou um pouco, né? Qual que é a sua Ela fala opinião do de óleo de coco ou do nutricionista açúcar sobre de isso? coco? Deixa eu ver. Porque eu não, Ô, para Camila, mim, ajuda a gente aí. Óleo de coco, leite de coco pode aumentar a acne. É tá. isso que ela perguntou, Leite desculpa. de coco, por conta do. Sim, Tem açúcar. Mas assim, seria só o excesso, né? Na minha opinião. Eu acho que é uma coisa que. E o óleo de coco? Óleo de coco eu já não não. manjo muito de óleo de coco, não. O que que você pensa É sobre o óleo de coco, ácido Érica? láurico, mirístico. Eu não vejo nenhuma. Eu não me recordo de ter nenhum vídeo. Não, não proíbo. Proibido. Não, embora seja. Mas ele realmente é mais saudável? Vale a pena fazer arroz com óleo de coco, feijão com óleo de coco? É uma Na recomendação que vale verdade, a essa pena? troca seria para devido à estabilidade do óleo de coco. Então, o óleo de coco, a maior proporção dele é de gordura saturada, aquela da carne, aquela do leite, daquela da manteiga. Então, a gordura saturada, ela é mais resistente a altas temperaturas. Essa gordura, ela não desestabiliza, comparado de alguns óleos mais sensíveis. Mas não significa que ela seria a melhor opção. Uhum. Aquelas pessoas que já têm uma alteração nos lipídios sanguíneos, né? Uma dislipidemia, por exemplo, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, não se beneficia, né? Então, triglicérides alto, Uhum. colesterol alto, não tem esse benefício do óleo de coco. Pelo contrário, pode ainda aumentar a Uhum. concentração. Para acne, eu nunca vi nenhum estudo, mas eu acredito que tudo com moderação não interferiria nada no perfil lipídico, nem Uhum. na glândula, né, sebácea, não sei, Perfeito. mas se eu pensar em cozinhar a comida com óleo de coco, eu preferiria usar azeite de oliva, porque eu estou usando uma gordura monoinsaturada. Não estou Ok, fritando, então eu vou ter uma melhor estabilidade entendi. nessa gordura, que é tão boa. Entendi. Perfeito. Tem a caixinha de perguntas, se vocês quiserem fazer as perguntas também, que facilita um pouquinho para a gente ler. O Thiago deu uma boa sugestão. Tem uma perguntinha aqui do Júnior Um Paviati, abraço, fotografia, olha, Júnior, um super beijo. fotógrafo, recomendando. Ele perguntou o seguinte: qual seria a porção recomendada de carne por semana para ter menos problemas? Porque a Uhum. gente comentou que o excesso é ruim, né? As Tá. outras da Ah, Camila então, a esse gente da Camila, respondeu. se for açúcar de coco, o açúcar, ele não eleva o índice glicêmico, ele não altera a glicemia, ele não altera a insulina. Sim, ele é É mais mais saudável. saudável, portanto. Seria uma boa opção. Legal. Aí, gente, tem chance. Existe É, luz no fim do túnel. Existe um açúcar menos saudável. sim, Quer eu dizer, um açúcar mais prefiro do que um saudável, adoçante, se a pessoa não for menos diabética, prejudicial. entendeu? Olha, que interessante. Olha, vou anotar essa dica, gente. Porque Nossa, adoçante entra como maravilhosa. Adorei, já xenobiótico, valeu né? tudo. Horrível para a pele, para a saúde, para tudo. Sim, não Júnior. é bom mesmo. E aí o Júnior perguntou da questão da carne. O que, que você recomenda? O que, que são as Tá. Na recomendações assim, verdade, nutricionais porque principais? como eu falei de gordura saturada, né? E o pessoal até achou que não era para comer carne. Não, a recomendação, se você consumir 2 porções de carne por dia, você está dentro da recomendação que é saudável, que está dentro. Então, por exemplo, o que não pode é comer a carne, comer mais ovo, comer muito queijo. Então você vai, né, excedendo essa quantidade que seria saudável para você. Se você consumir um ovo no almoço ou uma carne vermelha no jantar, está dentro da recomendação. É só consumir uma carne magra, então não vai querer um cupim, não vai querer um contrafilé,
né, uma fraldinha. Não, escolha carnes magras. Se for ovos, peixes, frango, entra na mesma categoria. Uma porção que é uma quantidade, né, um bife ou uns 3 pedaços ali, se for uma carne cozida, de carne no almoço e uma porção de uma outra carne no Uhum. jantar. É que a gente deve também, além disso, consumir frutas, verduras, legumes, né, vegetais para ajudar nessa melhor, na diminuição dessa absorção de Uhum. gordura, né, e no melhor metabolismo dessa gordura que vai ser ingerida. Uhum. Olha, que interessante, muito interessante. Tem uma outra pergunta que eu também achei interessante da Ju. Obrigada pela participação, Ju. Existe alguma possibilidade de, ao tomar várias vitaminas em um único suplemento, o corpo, de certa forma, sentir uma sobrecarga de vitaminas? Podemos ter um efeito negativo? A gente comentou um Uhum. pouquinho, né? Que é É, comentar. Júnior, só uma coisa, não vale cozinhar em banha, hein, a comida. Porque senão a banha do porco, que é outra coisa que está em alta, né, Priscila? Eleva a gordura saturada lá em cima, tá? Que É, também é uma gordura saturada. olha só, tá vendo? Tem umas modas, né? É igual na dermatologia, tem umas modas assim que Aham. desarmonizam, né? Não tem jeito. Acho que isso vale muito na nutrição, na medicina, na parte estética, então é mais ainda, né? Aparecem umas modas de olho fox eye, Aham. Jesus amado. Né? Assim, a gente tem que ter equilíbrio, né? Assim, realmente, quando a gente vai fazer procedimento, quando a gente vai Sim, comer, não a é Ju diferente, perguntou né? sobre o equilíbrio, né? Uhum. A gente tem que Sobrecarga tomar de cuidado, vitaminas. Julia, Ju. A gente tem que tomar cuidado, legal, por conta É a Ju Rodrigues. da onde vem essa composição. Por exemplo, nós sabemos que alguns minerais e algumas vitaminas, em excesso, elas competem uma com as outras. Então, uma você absorve em maior quantidade e a outra vai ser totalmente reduzida na absorção por conta desse desequilíbrio. Então, quando a gente faz uma fórmula adaptada para a idade, para a necessidade que aquela pessoa tem, qual o objetivo que ela quer alcançar, aí a gente faz uma fórmula dentro de uma recomendação para a idade, para os objetivos que você quer e em equilíbrio, para não haver esse antagonismo entre drogas. Não é, Priscila? Por exemplo, Sim, muito não, interessante. desculpa, pode Na falar. dermatologia, pode falar, Por desculpa. exemplo, algumas, Não, não, por algumas exemplo, pode falar. formulações já compradas prontas, elas têm excesso de nutrientes e falta de outras, porque eles usam uma forma química mais barata para todos aqueles nutrientes. Então, acaba, às vezes, estando em excesso, sim. Tem um famoso nutriente, né, uma fórmula, um polivitamínico e mineral, que dos Estados Unidos tem uma composição e uma forma química diferente que quando ele é comercializado aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente está ingerindo e se está atendendo de fato às nossas necessidades. Isso a gente pega bastante no consultório, né? O pessoal com aquelas formas, doutor, eu tô tomando isso pro cabelo, isso para o envelhecimento, isso qualquer, né? Realmente a gente pega bastante. Na dermatologia, em linhas gerais, a gente gosta bastante de nutracêutico oral, que a gente chama, né? Para algumas coisas específicas. Não é assim, qualquer paciente que vá ao consultório precisa de um nutracêutico oral, não é bem por aí. Eu acredito muito em a gente respeitar o nosso corpo e que muitas vezes a solução está dentro do nosso armário, né? Assim, realmente. Então, assim, prevenção de envelhecimento, penso que vale a pena, algumas vezes queda de cabelo, realmente, né? As coisas que a gente já tem um pouco mais de estudo, já que a gente segue uma linha da medicina baseada em evidência, né? Não fica Sim. dando muita coisa da nossa cabeça, assim. Para verruga, por exemplo, tem estudo, principalmente em criança, com suplementação de zinco. Então,
tudo isso a gente procura inserir na nossa prática médica, né? Mas sem exageros, com colágeno, com nutracêutico, com tudo, né? As coisas têm que ser feitas com bastante parcimônia. E o que pode acontecer também é você tomar um polivitamínico complexo demais, completo demais, a mais do que você precisa, e você xixizá-lo, né? Assim, seu organismo fala, que é esse 1 grama de vitamina C? Eu não estou precisando de 200 miligramas hoje. Porque algumas vitaminas o organismo não consegue armazenar. Deus fez a gente para nós sermos muito rotineiros, para a gente comer todo dia, para a gente dormir todo dia, acordar todo dia, e fez as coisas funcionarem assim na natureza. É tão interessante isso, né? Então, realmente, assim, na pele eu brinco muito, principalmente em algumas doenças, como dermatite atópica. Tudo que você faz hoje só dura até amanhã. Amanhã tem que fazer tudo de novo. Isso vale para skincare, isso vale para acne, isso vale para tantas coisas, né? Algumas coisas são mais fáceis. Você faz um preenchimento e dura 1 ano. Você faz um laser e dura uns meses. Mas o creminho e os cuidados diários realmente duram até amanhã, e às vezes nem até amanhã dura, né? Em alguns casos de algumas pessoas, algumas peles, às vezes a gente precisa de cuidados mais de uma vez no mesmo dia, né? Também. Ok, vamos seguir aqui. Você queria falar um pouco dos conservantes? Não, assim, só para. É que eu lembrei, né, que uma coisa que prejudica muito a saúde em geral, a pele, até assim, se a gente pensar que estimula a puberdade, o desenvolvimento ali hormonal de forma precoce, são esses xenobióticos, né? E aí a gente estava falando, aí eu lembrei do cádmio lá, que a gente usa no processamento de farinhas, para deixá-las branquinhas. Então, todos esses xenobiótico é algo que é diferente, que é estranho ao nosso corpo, né? Então, eles são artificial, são compostos químicos, né, estranhos ao nosso organismo e que eles vão desregular a ação hormonal, eles vão desregular e acelerar o envelhecimento, surgimento de doenças. Então, que adoçante entra também, dependendo do adoçante, entra como um xenobiótico. E a pessoa toma adoçante o dia inteiro, naquele cafezinho do dia, né, ao longo do dia, achando que tá, né, vou tomar para não engordar, mas tá prejudicando por outro lado, né? Sim. Olha que interessante. E tem algum adoçante que é menos ruim, menos prejudicial, digamos assim? A gente tem aqueles assim que são extraídos, né, substâncias. Então, adoçante é tudo que adoça, e uns têm caloria, outros não. Uns são naturais e outros são sintetizados, né, produzidos aí em laboratório. Geralmente, esses produzidos em laboratório, eles têm um poder de doçura muito alto e a gente usa só umas gotinhas. E tem um bom, assim, dulçor, né, um grau de doçura muito bom e não deixa resíduo, mas essa é a desvantagem. Então, se eu pudesse usar, talvez, um açúcar, mas em pequena quantidade, um açúcar demerara, sabe? Que é aquele cristal mais amarronzado, menos processado, seria mais interessante. Um açúcar de coco. Aí, se é um diabético... Olha, melhor usar açúcar bom. Aí o Ailton até perguntou, professora Érica, o que você acha do açúcar mascavo? Acho que sim, Ailton, o açúcar mascavo, ele é menos processado. Então, se eu ver lá, né, se eu for ver a categoria, então é o caldo da cana, né, ou a garapa, depois o melado, depois já o açúcar mascavo, né, que é lá ralado da rapadura. Muito menos processado e tem ali ainda vitaminas, minerais, e acaba sendo interessante. Só que a sacarose eleva a glicemia da mesma forma. Ele só não é refinado, mas ele ainda tem algumas vitaminas minerais, mas também eleva a glicemia se consumido
em excesso. E o problema do mascavo é que, como ele é muito úmido, a gente tem, assim, vários estudos mostrando a presença de fungos no açúcar mascavo. Então, eu gosto por conta dessa pureza, né, desse menos processamento que ele... Sim, mas, por Não exemplo, eu sei, trabalho com mulheres que às vezes têm muita candidíase de repetição, e se a gente tira o açúcar mascavo, essa candidíase cessa, porque é fungo. E aí fica lá no trato Olha que intestinal, interessante. provocando aí essa candidíase, aumenta a vontade de comer mais doce. Então, para evitar, às vezes eu prefiro que a pessoa use uma outra opção de açúcar. Olha só, tem várias perguntas do açúcar. A Ju colocou demerara também, acho que foi o que você comentou antes, né? Então, assim, é melhor usar Sim, pouquinho açúcar sim, do que porque usar esses adoçante. É xenobióticos, isso, eles vão Edinha? acabar desregulando hormônios e dando uma outra sequência aí, ou uma consequência indesejável. Então, eu prefiro, às vezes, menos é mais. Menos açúcar, Interessante. né, que vai dar aquele dulçor, aquele gostinho que a pessoa gosta, mas eu também falo, se você está acostumado a adoçar o açúcar ou o café com 3 colheres de açúcar, passa para 2. Em 60 dias, você vai ver que você não precisa de tudo aquilo de açúcar, porque seu cérebro já entendeu essa mudança e já aceitou. Depois diminui para 1. E aí, isso é Nossa, neurociência. Uhum. aos pouquinhos. É. Uhum. Bem interessante. Olha, a Érica, falando do açúcar, ela perguntou: o xilitol ou eritritol podem ser Sim, substitutos bons do xilitol e adoçante? eritritol. E aí o Tiago, na sequência, perguntou: o açúcar de coco é melhor? Eu acho que eu Então, entendi que açúcar de sim. coco ele é bem mais caro, né? A gente tem uma questão ainda de Sim. ele ainda não é muito cultivado no nosso país. Quando você tira lá, embora a gente tenha. Hã? A Ju comentou: é melhor vivermos como os psicopatas, sem É, açúcar nem nada. açúcar é mais viciante do que drogas ilícitas, né? Então, a gente tem que É muito trabalhar com a mais viciante redução. mesmo. Sim, Vai se tornando um hábito, diminuindo, ela o falou. cérebro Sim. já começa a entender que ele consegue viver sem. E se você tem vontade de comer doce e toma o dia inteiro adoçante, essa vontade não vai cessar, porque você não mandou o açúcar. Sim, Melhorar. Você não ensinou ao seu organismo. tudo Gente, é que possível. Aí legal, você está né? Tudo é lotando de possível, gente, é xenobiótico. possível. Só que tem que É, dar passinhos de tartaruga. Porque a ideia não é fazer uma violência e de repente você ficar com fissura do açúcar. A ideia é diminuir, trocar por outros nutrientes, mas com mais saciedade, que causem mais saciedade, né? A gente até pode falar mais para frente um pouquinho de fome oculta. Acho que a gente não fala. Você quer falar a pergunta da Érica? Desculpa, eu acabei fazendo duas perguntas ao mesmo tempo. Ela falou do sim, xilitol ou do eritritol, sim, se podem ele ser não, substitutos bons. até o momento, ele não entrou como um disruptor endócrino. Então, a gente não existe ainda, assim, comprovado nenhum efeito como esses xenobióticos, que são disruptores endócrinos. Então, assim, até o momento a Entendi. gente usa o xilitol e o eritritol, estamos prescrevendo, porque até os Entendi. estudos recentes, ele é seguro e é uma opção aí muito boa. Até o Entendi. próximo. Até o próximo estudo científico, né? Nos vier, fizermos mudar tudo. Acho que o Stevia, Rodrigo, pelo que eu entendi, entra em tudo que ela falou Ah, antes de adoçante realmente, desculpa, né? Priscila. O stevia puro, ele é Pode falar. extraído da folha de Pode stevia. falar. Então, nesse caso, ele pode ser, tal que a gente Inocente. utiliza até para gestantes e crianças. Então, ele é seguro, porque ele é natural. No entanto, ele tem um poder, né, um sabor ali residual ruim. Muita gente não gosta. Então, o que a indústria faz? Muitos adoçantes com stevia
tem uma mescla de estévia e sacarina, ou ciclamato, ou sucralose, e a pessoa olha lá, estévia, ela está achando que é natural, mas tem um outro adoçante artificial. Entendi. Bem interessante. Ah, aqui o Júnior fez uma outra pergunta interessante pela caixinha de perguntas. Quais os cuidados dermatológicos e nutricionais para retardar a queda de cabelos? Quer Quer comentar começar? alguma coisinha? Olha, tem trabalhos mostrando, tem um trabalho bem interessante também da Flávia Dória, ela publica bastante nutracêuticos orais, que eles viram a respeito de envelhecimento na junção entre a epiderme e a derme, né? Que a pele tem 3 camadas principais, epiderme, derme e hipoderme. E nesse trabalho, ela colocou uma lista de vários nutrientes, mas assim, são vários mesmo, que seriam importantes para a saúde dos cabelos e das unhas. E assim, ela não colocou assim, ó, esse é o mais importante, esse não pode faltar. Na verdade, é um estudo super interessante que assim, que a gente lê e a gente aprende sobre todas as vitaminas. Ela colocou vitamina A, o que faz, vitamina C, vitamina... em linhas gerais, assim, eu acho que nos nutracêuticos de cabelo não falta biotina, né? Que a biotina realmente ela é muito importante, principalmente para cabelos e unhas, né? E algumas outras coisas que vão depender bastante do paciente. Eu acho que queda de cabelo na nossa cabeça é a mesma coisa que falar febre. Assim, de quê? A quê? Né? Porque tem várias causas de queda de cabelo. Né, eu acho que ele quis se referir à calvície, né, à alopecia androgenética em mediquês, né? E para alopecia androgenética, assim, não tem assim, faça isso, tome essas vitaminas que o seu couro cabeludo não vai envelhecer. Mas tem vitaminas que ajudam no tratamento da alopecia androgenética, sim, e ter uma vida saudável, ingerindo esses antioxidantes naturais, como vitamina C, vitamina E, ácido fólico, né? Enfim, vou ficar citando aqui vários, né? Silício orgânico. Então, realmente, são vários ativos que fazem você ter matéria-prima de boa qualidade para produzir um cabelo de boa qualidade. E aí a gente ajuda também com os tratamentos tópicos, tratamentos de consultório, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas coisas para serem feitas na questão da calvície, né? Não é só o transplante capilar, hoje a gente consegue fazer durar, fazer nascer cabelinho novo na medida do possível, fazer aquela tendência a se estender um pouquinho mais, né, a curva, ao invés de a queda ser assim, a queda vai amenizar um pouco. A gente não consegue parar a genética, né? A gente corre um pouquinho atrás do prejuízo, mas tem sim muitas coisas interessantes. E sempre antes, sempre, na minha prática médica, antes de prescrever um suplemento, um nutracêutico oral, eu sempre examino o paciente dos pés à cabeça. Quem meu paciente sabe que é verdade, né? Realmente a gente faz dermatoscopia, a gente usa o dermatoscópio que tem uma luz polarizada, especial, e a gente analisa o couro cabeludo e pede exames de sangue. Porque queda de cabelo também pode ter a ver com deficiências nutricionais, né? Anemia, além Sim. de distúrbios de tireoide, dentre outras doenças. Às vezes, a consulta do dermatologista é uma oportunidade para se fazer outros diagnósticos e a gente não pode perder, né? A gente não é médico e vê outras coisas também, é claro, né? Não vai se concentrar apenas na pele, mas a gente brinca assim: quem quer pele e cabelo saudável tem que comer bem, tem que ser saudável. Porque a pele é a última das prioridades do organismo. Quando a gente começa a passar mal, a primeira coisa que acontece é palidez cutânea, né? Porque naquele momento, cérebro, coração, aí depois rim,
Intestino, se der bem com a pele, cabelo e unha, então, não quero, você tem que estar muito saudável para fazer cabelo e unha. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem grandes infecções, como por exemplo, a que está na moda aí o Covid, a gente sabe que 2 a 4 meses depois, quando o cabelo vai ciclar, a gente tem outra causa de queda, que é o eflúvio telógeno, realmente, que tem a ver com essa questão de que naquele momento o organismo desviou energia para lutar pela vida, né? E depois realmente é que a queda de cabelo vem. Eriquinha, são 3 minutos para a gente fechar em 1 hora a nossa live. A gente nem entrou ainda em probiótico, que era o nosso único tema. Não dá para falar de probiótico em 3 minutos apenas. Deixa sua mensagem, por favor. Os probióticos podem ajudar na pele. Quais os melhores? Vamos lá, a Eriquinha fez aquela pergunta. A Erika fez aquela pergunta aqui. Vamos tentar responder brevemente, que agora a nossa live está caminhando. Érica, a gente acaba tendo, minha xará, nós temos um pool de probióticos, que a gente faz uma seleção específica para cada pessoa. Quando a gente compra na farmácia aquele probiótico pronto, ele tem, né, uma cepa, uma quantidade específica, né, um pool ali de micro-organismos. Eu gosto de trabalhar com diferentes tipos ali para diferentes objetivos. Alergia, emagrecimento, cabelo, pele. Então, a gente, né, eu faço especificamente ali uma prescrição. E você, Priscila? Também. Na verdade, eu demorei bastante para começar. Já faz, assim, uns 8 anos, mais ou menos, que eu acompanho em congresso os trabalhos sobre probióticos, né? E principalmente porque dermatologista atende também criança, né? Eu comecei primeiro no adulto e depois para criança eu demorei ainda mais para começar e fiquei mais segura quando revistas sérias e trabalhos importantes saíram. Então eu uso probiótico naquelas doenças em que realmente tem mais estudo e eu procuro usar aquelas cepas que realmente são do estudo, não sair realmente da medicina baseada em evidência, porque a gente está dando bactéria. A ideia é, mudando a sua flora cutânea, sua flora intestinal, mudando o seu microbioma intestinal, você muda o seu microbioma cutâneo e você fica menos propenso para dermatite, para acne e assim por diante, né? Tem até trabalho falando de probiótico para o envelhecimento, como você colocou, né? Realmente, assim, bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu já uso bastante na minha prática clínica. E aí eu ainda prefiro começar primeiro com a alimentação, porque senão os probióticos eles não vão ter aquele efeito, aquela dieta pode destruir, né? Acabar com eles, e a gente sabe que é caro. Então a gente começa primeiro ajustando a casa, no meu caso, e depois introduzindo, se necessário, esses probióticos para fins especiais, específicos, né? É por isso que eu encaminho para você. Porque realmente só o meu probiótico morre tudo. Né? A gente estuda tanto para descobrir que probiótico dá, mas verdade. Não tem jeito, né? Então, realmente, isso é realmente muito importante. Obrigada, Érica, por ter aceitado o convite. Você realmente é uma pessoa incrível, né? Não tem quem que te conhece, que não ama esse seu sorriso, essa sua doçura, meiguice. Obrigada por estar aqui, por dividir seus conhecimentos com a gente numa sexta-feira. Sei que você tem sua família, né? E obrigada pela participação de todas. Está perdoado, Rodrigo, fica tranquilo. E todas as outras pessoas. Lara, eu vi que você fez uma pergunta também, vou responder, tá bom? Agora a Erika vai deixar a mensagem. Olha, eu queria tanto falar do ressecamento da pele para as mulheres mais assim, né, que já entraram na menopausa. A gente vai ter que repetir, vamos ter que repetir. Vamos fazer porque a gente faz com muito prazer, porque a gente quer mesmo transmitir aí essas informações que são tão úteis e as pessoas às vezes são tão carentes, né, de informação, então nem todas têm acesso a uma dermatologista aí com tanto cuidado, atenção, e aí às vezes a gente fica mesmo à mercê.
mas a gente pode repetir a dose. Eu agradeço muito o convite, foi um super prazer compartilhar esse momento com você, com todos esses nossos queridos aí que estão participando. Hoje agradeço o carinho, agradeço as palavras, agradeço a indicação, a confiança e desejo aí um bom fim de noite para todos, um ótimo final de semana e fica a dica aí para a próxima. Quem quiser, né, a gente está à disposição e para cuidar melhor de vocês. Ok, um super beijo, pessoal. Bom final de semana. Eu Mais que uma vez, Eriquinha, agradeço. muito Um beijo obrigada. para você também, um beijo para Até uma todos. próxima. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau.